Uhum. Aí, nesse período inicial, né, acho que todo mundo pode ficar aí na moitinha, né, no vídeo e áudio desligado, aí Luísa vai conseguir falar melhor, né. Ô Ju, você quer fazer a cerimônia de abertura? Como que faz? O que você prefere? Ué, sua orientanda, pode ficar à vontade, eu sou avaliadora. Hoje você é avaliadora, né? Tô quietinha aqui. Então a gente começa agora, né, a apresentação de TCC, né, da Luísa Pereira, onde ela vai apresentar uma coleção, né, de livros eu sempre esqueço o nome da autora, não esqueci agora, desculpa, não deveria ter feito isso. Fazem parte da banca, né, as avaliadoras são a professora Juliana Fontes e a designer Sila Costa. Né, um aspecto particular do trabalho da Sila é o trabalho dela que ela tem com lettering, né, e como vocês vão perceber logo mais, né, vai ter uma conversa muito próxima ali com a solução que a Luísa está propondo aqui. Sila é designer, formada lá no Paraná, fez especialização na Espanha, né, já rodou boa parte aí do mundo, né, Sila? Acho que trabalhando com lettering, né, tem projetos pelo Art Directors Club, ADG, vários bienais, várias premiações nacionais e internacionais. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite, né? A gente ficou bem feliz aí que você topou, né? Escorreu uma lágrima de felicidade ali da Luísa. E outra de nervosismo. Logo no início. Mas espero que você goste aí e vamos agora abrir o espaço para a Luísa, que ela tem um bocadinho de coisa para poder falar. Eu vou ficar aqui também na moita, vou desligar meu áudio e minha câmera, mas qualquer coisa me chama, tá? Vou espelhar a tela aqui. Eu tive um probleminha para exportar aqui, então vai ser no InDesign, mas vai dar tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Ju, me responde aí, ou Néder. Então, sim, tá ótimo. Tá tranquilo. Pode ir. Bom, gente, boa noite para todo mundo aí, para Sila, Néder, Ju. Bom, esse é meu projeto, na verdade, né, Luísa, para quem não me conhece. E o tema do meu projeto é o nome da autora, ela é Montgomery Retorna a Green Gables, e o subtítulo é o lettering como expressão do design editorial. Bom, o resumo do meu projeto, ele tem como objetivo o novo design das 8 capas da série sobre Anne de Green Gables, da autora Ellen Montgomery. Elas foram elaboradas com a utilização do lettering, e junto com as capas foram apresentados os elementos pré-textuais e uma prévia dos 5 primeiros capítulos do primeiro livro só. Bom, como tema é a escritora, então eu coloquei alguns tópicos importantes aí para contextualizar um pouco sobre a vida dela, porque como é biografia, né, é um pouco extenso, mas os principais fatos são esses. Em 1874, ela nasce, né, no dia 30 de novembro. A vida dela já começou um pouco conturbada, então a mãe dela falece e ela fica sob a guarda dos avós. E a infância dela é muito marcada por uma solidão e por essa característica, assim. Em 1894, ela adquire a licença de professora dela, que vai ser muito importante para a carreira dela e tal. Em 1908, Anne de Green Gables, que é o meu recorte temático, né? Ele é o livro mais importante da carreira dela e ele foi publicado em 1908. Em 1911, ela se casa e a avó dela falece. E também um fato importante é o marido dela doente psicologicamente, ele foi internado e tal, e isso foi importante na história dela. E no mesmo ano, foi o ano que ela começou a desenvolver depressão, mas coincidentemente foi o mesmo ano que ela teve a maior produtividade dela. Ela produziu 11 livros e grande parte dentro dessa coleção que eu vou citar.
E em 1942, no dia 24 de abril, foi o dia do falecimento dela. Como recorte temático, eu escolhi Anne de Green Gables. É um livro que teve sucesso imediato. Ele foi traduzido para 36 idiomas e teve 50 milhões de cópias no mundo todo. Uma curiosidade é que ele foi rejeitado por 4 editoras antes dele ser publicado. E muito desse livro traz muito... A personagem principal é a Anne. Contextualizando um pouco, né, sobre a história, Anne é uma órfã, né, de 13 anos, e ela foi adotada por um casal de irmãos que moravam numa fazenda, e eles tinham o objetivo de adotar um menino. E aí, por engano, ela foi adotada por um engano das pessoas lá do orfanato, e depois ela entra para a família e faz parte da família. E muito desse livro, da vida da Anne, traz muito da vida de Montgomery. Então, a infância solitária, a literatura como um refúgio, foi para as duas, assim. Ambas são muito criativas e têm a imaginação à flor da pele, assim. E a fala e a escrita, né, a fala da Anne é muito detalhada e a vida, o estilo de escrita da autora também é muito detalhado. Então, esse livro, Anne de Green Gables, ele faz parte de uma série de 8 livros que conta da juventude da Anne até a maternidade. O último livro ela já é ela nem é mais a personagem principal do livro. E a justificativa desse projeto, né, por que produzir uma série de capas de livros aí usando apenas o lettering como expressão. O nome da autora é um dos maiores nomes da literatura canadense, e Anne de Green Gables teve uma adaptação mais recente para Netflix, como Anne with an E, que tem 3 temporadas, foi lançado em 2017, e as 3 temporadas são um resumo do primeiro livro, que é Anne de Green Gables. Então, tem muita história pela frente, e foi um sucesso mundial, então é um assunto que está muito em alta. E outro porquê, né, outro porquê da justificativa é estimular a leitura e atrair o público infanto-juvenil. E também eu quis fazer as capas, né, e o livro ele se vende pela capa. Então, as capas, elas são a síntese que traduz o conteúdo de dentro do livro. Então, eu quis mexer e fazer o que era o mais importante do livro, né, que é a capa. E também um ponto da justificativa foi o porquê do lettering, né, o lettering como criação e desenho manual de letras, ele tinha que cumprir 2 papéis, porque eu decidi não usar ilustração, então eu tinha que dizer tudo que eu queria dizer só com lettering. Então ele tinha que ter os parâmetros, os elementos figurativos da obra e apresentar também o título da obra. Então fiz esse comparativo com a tipografia digital, né? Aí são os 3 cartazes da série, as 3 temporadas. O problema do meu projeto é como representar a essência, os conceitos e os ideais individuais de cada obra da sequência de livros de Anne de Green Gables, utilizando o lettering como principal ferramenta do design das novas capas, tendo o auxílio de ilustrações e grafismos. Bom, esse é um compilado de todas as capas até o momento que eu tinha recolhido aí no meio das editoras brasileiras. Atualmente tem uns 2 ou 3 mais, da continuação, mas alguns pontos em comum desse compilado aí é que todas mostram a imagem da Anne, não tem uma capa que não tem a figura da Anne, a ilustração, ou pintura, ou foto. A imagem, normalmente, o título, ele é caligráfico e as cores são sem contraste. Então, eu quis trazer e resolver esse problema. Os objetivos do meu projeto, o objetivo de design é usar a tipografia como imagem através de letras exclusivos unidos com ilustrações, cores e grafismos, e ter uma experiência íntima e gráfica através de uma linguagem contemporânea e inédita. O objetivo mercadológico é a viabilização pela Ubu Editora e a experiência do livro como excelência gráfica e editorial, e também está presente em meios, né, de feiras e tal. Sociocultural é popularizar e enaltecer a obra da Montgomery e tratar de temas atuais que levantam críticas, e, né, como bullying, o papel da mulher e tal.
e trazer essa reflexão sociocultural sobre esses temas. O meu conceito é essência atemporal, enquanto o atemporal, e ao mesmo tempo ele é atemporal e temporal. Então, a Anne é uma personagem muito icônica, que tem a essência dela muito firmada, né? Ela é muito amável. Então, muitas das características que eu vou falar são essência dela e também da autora, né? Aquelas que eu já falei, a imaginação, o falar, a beleza, tudo isso, e são atemporais. Durante todo o ciclo de vida da Anne, né? Durante todos os 8 livros, essas características são presentes, e durante toda a narrativa, né, todo o contexto do livro, as características da autora também são presentes. Então, esse estilo narrativo muito detalhado e tal. Mas, ao mesmo tempo, o livro ele é muito temporal. Então, cada livro ele se situa muito naquela obra. Então, o primeiro livro vai contar a partir do momento que ela chegou na fazenda e daí por diante. Então, cada livro é muito temporal dentro daquele livro em questão. Aqui são algumas referências, né, as principais referências do meu projeto. Eu busquei referências clássicas e que principalmente tinham só o lettering, né, que o lettering é o foco da peça gráfica, seja livro, seja cartaz, seja postal. Referências clássicas normalmente têm mais arabescos, terminais alongadas e muitos detalhes. Então, eu busquei nisso referências de cores, contrastes. Então, teve essa característica do projeto, assim, o projeto que Sila participou aí da esquerda. O formato que eu escolhi, na verdade, para o formato, né, eu tive que pensar uma análise de visão, de padrão, de formato, conceitos e tudo que a editora Ubu utilizava, e o meu resultado foi que eram formatos variados. Então, considerando que é um livro de leitura contínua, eu escolhi o formato retrato, e o formato final que eu fechei foi 14 por 21,5, que é um formato viável e tal. O grid que eu escolhi foi 9 por 9, tem é um grid bem simétrico, tem as páginas espelhadas, as margens elas valorizam a pega do livro e tem uma pega muito confortável. O substrato que eu escolhi para o miolo do livro foi o papel Pollen Soft 80 gramas, ele reflete menos luz, ele tem uma leitura confortável, ele é leve e sofisticado. Para a capa dos livros e do box que eu fiz, foi o Opalina Diamond 240. A fonte que eu usei é de um estúdio independente que chama Canada Type, é a Albertan Pro. O próprio estúdio define ela como o clássico do texto canadense. Então, foi um jeito e uma forma de eu homenagear a autora e o local dessa narrativa, porque a autora e a história acontecem no Canadá, né? E foi uma fonte muito boa, ela tem 14 pesos, eu usei o terceiro peso, que é a book, e a última na inline, nas capitulares. A partir disso, eu comecei a testar o miolo do livro, eu fui testando os grids, eu testei grids um pouco mais, antes de definir aquele grid, né? Eu testei grids um pouco mais alongados, com os numerais, os elementos paratextuais, né? Embaixo, nas pontas, fui testando. Queria ter um arabesco na página para trazer essa característica de clássico, né, do livro. Testei capitulares com outras fontes antes de definir. E acho que o mais importante aí era que eu estava testando coisas feitas à mão, né? Eu estava testando os números da abertura de capítulo feito à mão, os ornamentos das páginas feito à mão. Então, ia ser muito legal eu ter algo exclusivo e personalizado, né? Já que os letterings também iam ser exclusivos. Esse foi um teste também de abertura de capítulo, só que sem de primeira, assim, eu achei um pouco difícil, sabe, fazer. Eu falei, não, vai dar muito trabalho fazer os ornamentos, então vou testar algo pronto mesmo. E eu lembro que eu deixei meio de lado, assim, e parti para o teste das capas. E falei, não, vou partir para a frente. Então, eu comecei a testar capitulares, fui na ideia da fita, do cabelo dela, era uma característica muito importante nela.
testei alguns Gs, as capitulares aí. Todos esses processos que eu fiz, que eu vou mostrar só com o processo do primeiro livro, eu repeti esse processo para todos os livros. Isso é importante falar, porque são 8, né? Então, eu testei essa ideia da fita, do arabesco. Aí tem mais... Eu trouxe algumas imagens de alguns arabescos em formatos de plantas também. E aqui é o rascunho mais ou menos final, mas que não era final ainda, de todos os 8 livros. E esse foi o ponto de partida. Eu acho que eu apresentei na banca intermediária, foi até aí. Então, acho que a partir daí eu dei um salto, assim, e eu diria nos pontos que eu tenho talvez mais dificuldade no lettering, que foi muito legal de eu aprender, assim, sabe? De eu me desafiar, que foi os ornamentos e as cores. Aqui eu fiz alguns testes, né, ainda nesse teste que eu fiz da primeira capa, as cores ainda sem contraste, o lettering ainda sem muitos ornamentos, e a partir daí eu sentei e comecei a pensar no livro como um só, né, então a contracapa, a lombada e a capa, comecei a pensar eles inteiros, então aí o rascunho do primeiro e do segundo livro, para dar a ideia de coleção, a lombada foi, né, os elementos estavam no mesmo lugar, deixei o espaço para colocar um resumo da obra e tal, que é importante no ponto de venda. Então, continuei com o lettering. Todos têm os arabescos, todos têm essas, não folhagens, né, mas alguns têm as folhagens, mas os arabescos são presentes em todos os livros. A letra caligráfica também eu misturei, né, uma fonte num estilo e a outra em outro. Aqui é do 7º e do 8º também. E fui testando e fechei. Esse foi o meu rascunho de todos, assim. E para fechar para inspirar a minha paleta de cor, né, igual eu falei, a história ela acontece no Canadá, numa ilha do Príncipe Edward, que chama. Então eu pesquisei fotos do lugar, e o lugar é isso, é cheio de cores. Essa última casa é a Real Green Gables, que existe lá mesmo. Lá é um ponto turístico por causa da fama, né, mundial da história. Então, a partir dessas fotos, surgiu a minha paleta de cor. É algo que tem tudo a ver com o livro, né? Cores muito vivas, natureza, muito, muito ao mesmo tempo que tem simplicidade, tem essa beleza. E a partir disso eu gerei muitas alternativas e tive que fechar em algumas cores. Então eu queria, a minha ideia foi trazer, como o livro ele conta o ciclo de vida da personagem, né, da Anne. Então desde a infância dela até a maternidade. Então eu peguei o ciclo de vida de uma folha e tirei os tons, né, as cores, a minha paleta de cor daí. Então, tem essa ideia de ser um ciclo, de ser um degradê, de ser algo no ciclo da vida mesmo. E comecei a testar as cores e o teste de cor, né? E, igual eu falei, aqui eu vou mostrar só o da primeira capa, mas esse processo ele se repetiu em todas as capas. Então, aí fui testando cores que tinham contraste. Eu acho que o verde e o laranja para a primeira capa, quem já viu a série ou o filme, né, que também tem um filme, o verde e o laranja, eles são muito característicos do filme, né, o verde pela natureza em si e o laranja pelo cabelo da Anne, né, que é muito característico. Então, comecei a testar e eu queria desenvolver para a folha de guarda e para abertura de capítulo, né? Aí eu já voltei a pensar no livro, no miolo do livro, e eu desenvolvi aí ilustrações que têm a ver com o primeiro livro. A ideia é que todos os livros da coleção teriam as suas próprias ilustrações, né? Cada livro teria as suas. Então, essas ilustrações, a capitular, uma frase do livro que um personagem chama ela de cenoura. Então, são objetos que têm tudo a ver com a obra. Então, eles foram desenvolvidos aí à parte e eles viraram estampas
para dentro do livro e para o box, que foi feito também. Então, a partir daí, eu criei essa estampa, e essa estampa eu fui testando cores dentro da paleta de cor já, e a imagem da direita é a final que eu usei no box e nos livros, no primeiro livro, né, na verdade. Esse é do primeiro livro, então desenvolvi ornamentos também, lá na parte do miolo, né, que eu travei numa hora da produção, eu falei, eu acho que vai ter muito mais significado se eu fizer à mão mesmo, então desenvolvi os ornamentos para compor toda e qualquer parte de dentro do livro, assim. Então os ornamentos eles estão presentes no sumário, na abertura de capítulo, enfim, tudo, e na marcação da página do livro, né, também. E os resultados finais, a partir daí. N de Green Gables ficou assim, eu trabalhei a cor do verde e do laranja. O livro ele é feito nos materiais, né, naqueles materiais que eu falei, ele tem uma textura dentro. As ilustrações aparecem como folha de guarda do livro. Todos os livros também eu quis trazer muito disso da essência atemporal, assim, é que os detalhes eles contam, né? Então, ao mesmo tempo que é um livro cheio de ornamentos, né? E a coleção tem muitos ornamentos, assim. É um clássico, mas que ao mesmo tempo ele é atemporal. Então, é um projeto que ele é clássico, mas ao mesmo tempo ele é bem contemporâneo. E aí é a folha de rosto e a abertura do primeiro capítulo, igual eu falei, né? O resumo era simular, né, as aberturas dos 5 primeiros capítulos. Então, aqui o primeiro capítulo. Por dentro, o arabesco aparece ali na marcação da página. E essa foi a diagramação final. A capitular, eu usei a Albertan Pro Inline também. Então, essa seria a simulação do primeiro livro, a folha em papel pólen. O segundo capítulo, também a mesma, o terceiro capítulo, o quarto capítulo e o quinto capítulo. E aí o verso, a lombada e a capa do livro todos juntos. Eu quis deixar no verso, né, um espaço que seria destinado para o resumo, pensando no ponto de venda. Então o livro ele seria comercializado, né, tanto individualmente quanto no box que eu vou mostrar aqui, né, para os professores que receberam o conteúdo antes, consegui fazer a tempo o box que eu queria, que eu não fiz para postar no protocolo. E a parte de baixo, depois desse ornamento do meio, é uma frase importante para cada livro, e tem o número 1 também da coleção, então os números estão numerados, o que é legal para dar essa continuidade da coleção. O segundo livro é N de Avon Lea, e como a segunda cor era o amarelo, né, então usei o tom de rosa e de verde também para compor. Os ornamentos também é um livro que ela se torna professora, então eu queria trazer algo chamativo e que também fosse clássico e que tivesse uma pegada, um impacto, sabe, na hora que eu olhasse, assim. N da Ilha é o terceiro livro. Aí a lombada também, usei as cores do mesmo espaço, o terceiro livro da coleção. Usei o tom de azul e um tom de verde. N de Wind Poplars, de rosa. E o grid também foi muito importante em todos os livros. Eu tive esse processo dentro do texto. Eu falei a importância também, né, do grid, pensar no o quanto que o lettering tem isso. N é a Casa dos Sonhos, foi um tom de rosa, de Tiffany e de roxo. Todos os livros, eles têm a fita, né, que eu falei, também tem o cabeceado, vai dar para ver em outras imagens. N de Ingleside é o sexto livro. Cada livro tem uma espessura também. Eles são
quase da mesma espessura, mas não são. Esse é o Vale do Arco-Íris, é o 7º livro, o 7º ou 8º livro. A Anne não é mais protagonista do livro, então os filhos dela são os protagonistas. Então esse arco-íris aqui, voltando rapidinho, ele é o mais mágico, ele, né, só para contextualizar um pouco, ele é o livro que os filhos dela, é o lugar que os filhos dela brincavam, então era um lugar mágico. Então eu quis dar essa ideia de ser um lugar mágico mesmo. Hila de Ingleside é o livro mais sério também, ele acontece no meio de uma guerra, da Primeira Guerra Mundial, então eu queria dar essa ideia de seriedade, mas ao mesmo tempo a ideia de clássico e de romântico, a ideia dos ornamentos em toda a coleção tem isso, de clássico, de romântico. Essa é a imagem de todos os livros juntos, a partir daí vou mostrar as imagens da coleção. Os 8 livros repetidos, todos juntos com as lombadas, e as páginas, as laterais dos livros são coloridas também, pensando na paleta de cor do livro. Eu queria algo bem colorido e bem diferente do que eu testei de início, né? Então foi um desafio bem grande, assim, pensar nos ornamentos e nas cores. Pessoalmente falando, assim, o cabeceado dá para ver aí. O cabeceado é essa parte entre a lateral do livro e o miolo de dentro. Então, essas características, a coleção ela é bem colorida, ela tem as fitas, né, coloridas também, é um livro de capa dura, no material que eu especifiquei. Aqui as lombadas também de alguns livros, e aqui o box, a coleção completa de Anne, feito e viabilizado pela Ubu. As lombadas, as cores das lombadas, elas continuam no topo do box, e a parte de trás do box conta um pouco da história, né, para quem quer comprar o livro, né, para quem for utilizar o livro, o box do livro, né, para ler um pouco, e tem o título dos 8 livros ali em sequência. E o box tem essa meia-lua, né, para facilitar a retirada do livro, uma vista frontal do box, que mostra todas as lombadas também lado a lado. A vista de trás do box, que também continua, dá essa ideia de continuidade das lombadas dos livros. E a parte interna do box tem a mesma estampa do que seria o principal livro, né, o Anne de Green Gables, que eu mostrei para vocês. E é isso, referências do projeto. Enfim. Luiz, se você quiser já dar uma voltinha para uma parte mais bonitinha, acho que é mais interessante para a gente começar as perguntas. Ô, Ju, você quer começar para a Sila poder ver como que funciona? Acho que vai ser mais legal. Pode ser, então. Eu continuo na Sila, apresentação. normalmente começa o convidado externo, mas como você nunca participou das nossas bancas, aí eu vou começar só para você ver como é que a gente está acostumado a fazer, mas você fica à vontade aí a hora que você quiser fazer algum comentário, tá? Bem dentro daquela conversa que a gente teve antes, ali pelo WhatsApp, tá, Sila? É mais no sentido realmente de contribuir, de tirar dúvida, de... Enfim. Bom, pode. Então, Luísa, eu estou vendo o seu trabalho, né, agora completo. Eu participei da banca intermediária, né? Então, acho que isso é até um retorno para a Sila, que está avaliando como uma avaliadora externa, né, que está vindo, né, com essa visão já do resultado final. E é interessante é muito bom a gente acompanhar a banca intermediária e ver um resultado final de um amadurecimento, assim, real, né? Então, eu senti que houve um amadurecimento real seu na concepção da relação dos grafismos
com a tipografia, com os numerais, com os títulos, isso deu um salto muito grande da intermediária para cá. Acho que essa integração desses elementos você conseguiu realizar muito bem, e especialmente as partes da lombada e da quarta capa, que ainda estavam feitas, né? Não tinham. Sim. Você tinha alguns esboços, né, de algumas coisas, mas você não tinha pensado a capa como um todo, né? Ela aberta, né? Da primeira capa, lombada, quarta capa. E agora você conseguiu, além de resolver essas questões, trazer essa integração e essa unidade entre tipografia, né, esses letterings e os grafismos todos, né? E os grafismos, eles estão personalizados a cada edição. Então, eu acho que essa parte você conseguiu realmente fechar e resolver muito bem em relação ao que a gente viu na intermediária, e essa parte é essencial, né? Os seus estudos, estava anotando aqui a discussão do conceito que a gente fez na intermediária. Você tinha falado nisso de atemporal, né? E essa discussão de que tem algo que é temporal e tem algo que é permanente, que é uma essência da obra e da personagem, e tem a temporalidade da vida dela, né? Cada etapa. Eu acho que isso você foi conseguindo trazer muito. Eu senti isso muito, na medida que você vai narrando, nas mudanças das escolhas da tipografia do nome da Anne. Então, isso é uma coisa até interessante de você reforçar na sua defesa, porque o nome dela tá, obviamente, eu sei que você pensou nisso, acho que é uma coisa que é legal você, quando for defender esse livro lá para a editora Ubu, quando você for propor para a editora, levar isso para o mercado, o nome dela, tipograficamente, ele está trazendo esses amadurecimentos de cada fase da vida dela. Isso é uma coisa que deu para perceber e que fica claro, porque é aquele elemento da essência que permanece em todos os livros, que é a personagem, e a mudança, o nome que fica em todas as capas vai se transformando e vai trazendo isso, né? Muitas capas têm o nome dela, né, no título. Então, isso é muito legal, ver essa relação sua tipográfica do nome da personagem com a fase que ela está vivendo. Eu lembro que a gente tinha comentado da questão do contraste de cores, porque você começou a trabalhar algumas cores na banca intermediária e muito sem contraste. E você tinha, né, uma série de referências estéticas extremamente contrastantes, que trabalhavam lettering e grafismo com muito contraste, e que esse contraste, junto com esses elementos gráficos e tipográficos, que conseguiam fazer com que essa capa toda, que não tem a imagem nem ilustrativa, né, com desenho, nem fotográfica, se consolidasse como uma imagem impactante, né? Então, isso foi uma discussão que a gente teve lá na intermediária. E aqui no Projeto Pronto, tem muitas capas que eu vejo isso muito bem resolvido. E aí eu quero só colocar uma pergunta em relação a isso, que isso ainda me gerou uma dúvida. Eu vi aqui, até anotei aqui, assim, tem algumas capas, né? A 1, a capa 5, 6, a 1, elas têm um fundo escuro com, às vezes, um pouco contraste com a tipografia. Outras, como essa Vale do Arco-Íris, né? Ou essa o número 2, né? O segundo livro, eles têm um contraste muito mais vibrante, eles têm presença de cor no fundo e na letra. E alguns outros, eles têm uma opção de cor, que a cor se concentra mais em um ou em outro. E tem uma diferença quando o fundo é escuro e tem um destaque para o grafismo e para a tipografia, e o contraste fica nesses elementos em relação a um fundo de uma cor muito forte. E quando o fundo é claro, aí já gera outro tipo de relação visual de contraste, outro tipo de impacto, e aí o que sobressai muito mais é a tipografia do que o grafismo e o fundo.
E aí a capa deixa de operar um pouco como um conjunto. Então, eu queria que você me falasse, assim, qual foi o critério para essa opção de cores, em que alguns ficaram com essa relação de fundo escuro e mantendo o contraste nas letras e no grafismo, e outros inverteram isso porque os efeitos são bem diferentes, né, das capas claras das capas escuras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê disso. Por que não seguir, por exemplo, uma linha assim de todas com tons muito fortes no fundo, ou todas com tons muito claros no fundo, e pensar o contraste a partir de um critério único? Sim. Então, na hora que eu defini a paleta de cor, né, com base lá no ciclo de vida da folha, né, foi a ideia sair de tons mais vibrantes e caminhar para tons mais fechados, né? Então, mas nem sempre isso funcionava. Então, assim, foi o ponto de partida, o meu ponto de partida foi isso, sabe? Então, eu fiz alguns ajustes nas cores para elas funcionarem todas juntas como uma paleta de cor mesmo, sabe? Então, por exemplo, o último livro, né, é um cinza meio azulado, mas que no todo ele tem toda a importância, né? Então, mas isso tem a ver com o conceito do livro também, né, de ser um livro mais sério e tal. Alguns livros, todos os livros, com exceção de 2, eu usei 2 tons na impressão, né, no que seria a impressão do livro. Com exceção do Vale do Arco-Íris e N da Ilha, eu usei 2 cores nos ornamentos e, na verdade, no N da Ilha tem o azul escuro, né, e o azul claro. Mas ainda assim, o ornamento está de 2 cores e o Vale do Arco-Íris é o único que tem 3 cores, um para o lettering em si e 2 para os ornamentos, né? E o Vale do Arco-Íris acho que foi o mais colorido justamente pelo conceito do livro de ser algo mais, né, de ser algo mágico e de ser algo meio, não utópico, mas ser meio... Ai, me fugiu a palavra. Considera isso, de ser mágico, né? Então, é isso, assim, eu segui a ideia da paleta de cor, mas, ao meu ver, assim, eles têm contraste em todos, só que de forma diferente também. E pensando nessa ideia de que eu não queria que eles fossem iguais, justamente porque os livros são temporais, né? Então, era para cada livro mesmo ter esse contraste de formas diferentes. O primeiro livro, por exemplo, é o principal, né? Então, talvez, né, pensando se ele fosse comercializado de forma separada, é um dos livros que até, sei lá, eu acho que eu fiz até o 6º livro e foi o que eu deixei quase por último, assim, que eu acho que é o que eu fiquei mais nervosa para fazer, assim, mas que no final foi um dos que mais funcionou, assim, porque ele mostra a cara da coleção toda, né, esse contraste, a ideia do clássico, do romântico, tudo junto e que está presente em todos esses livros. Então, acho que é isso, Ju. Teve a ideia do contraste em todos. Eu acho que eles estão diferentes, sim, e propositalmente, inclusive, sabe? Mas, de alguma forma, o contraste está presente em todos. Não, eu acho, você explicando, essas coisas vão ficando mais claras, porque quando você apresentou tanto as suas referências da cidade, né, que é aquela cidade de lá, né, de inspiração, que as casas são muito coloridas, né? Assim, e foi ponto de partida mesmo, porque as cores são muito vibrantes. Então, assim, muito no início vibrantes. eu tentei usar elas, mas eu tive que fazer ajustes nas cores, sabe? Porque elas, uma em cima da outra, elas não estavam funcionando assim, sabe? Então, tiveram que ter ajuste nas cores mesmo. Porque você mostra aquela cidade, aí você mostra esse ciclo das folhas, né? Sim. Que ficou muito, muito bacana, assim, esse pensamento do ciclo das folhas, dessa cor, de um ciclo da vida natural, e também é um ciclo da vida dela na história. Agora, quando mostra a cidade, as fotos da cidade, aí sugere esse contraste mais vibrante, né? Que a gente vê esse Vale do Arco-Íris, ele é um livro que destaca aí no meio, né? Porque ele tem, o que você falou, ele tem 3 cores, né, na capa. Então, ele deu essa destacada. Mas eu acho que você explicando e defendendo, essas coisas vão ficando muito claras,
e fazem muito sentido. Eu acho que a coleção está muito bonita, eu acho muito bacana o box que você fez, porque essa questão das cores indicando a posição de cada livro, né, é muito legal, porque ele é um box que fica com a mudança de fases dela evidente nas cores, e ele informa, né, aonde a gente deve guardar cada livro, posicionar cada livro naquele box. Então, ele ainda tem essa funcionalidade aliado a esse conceito. Então, eu achei que você foi muito bem sucedida, assim, no projeto todo. A estampa, eu só queria tirar essa dúvida, a estampa é a mesma, né? Aquela estampa, aquele rapel que você fez, é a mesma para todos os livros. A estampa das ilustrações? É. Não, a ideia é que seria diferente para cada livro, só que pela proposta, né, e por tempo também, pelo tamanho do projeto, eu simulei internamente um livro só. Mas a ideia é que tivessem ilustrações para cada livro, e para cada um ia ser diferente, sabe? Uhum. E para o box eu usei essa também porque é o principal livro, né? Então eu acho que as pessoas provavelmente que conhecem a história conhecem ou pela série ou pelo primeiro livro, né? Uhum. Não, eu acho que ficou muito legal. A cenoura, eu também já fui chamada de cenoura, minha infância inteira, de ferrugem, de cenoura, de todas as coisas desse tipo. Então, eu achei muito pertinente, achei sensacional. Resolvi. Bem característico, né? Dentro da proposta do livro, ainda enriqueceu mais ainda essa folha de guarda, as aberturas de capítulo, a inversão de cores, né, da guarda e da abertura de capítulo nas estampas, todos os numerais, esses estudos todos. Eu acho que você foi muito feliz na coleção, eu só tenho que te dar parabéns mesmo, assim, acho que foi um sucesso. Pelo banco intermediário, o resultado que eu estou vendo agora, eu estou plenamente satisfeita, assim, com a sua defesa, sua explicação. Eu acho que agora é colocar essa coleção no mundo aí, apresentar para a editora e colocar isso no mundo. Você está de parabéns, gostei demais. Obrigada, Ju. Obrigada. Minha vez? Vamos lá. Luísa, que projeto bonito. Ei. Parabéns. Obrigada. Muito legal ver todo o processo. E, bom, me pega, né? Esse projeto me pega também em alguns pontos que eu gosto muito. Então, você acompanha meu trabalho, você sabe que eu faço muita capa de livro, então é um meio que eu estou muito acostumada a pensar, né? Como transmitir todos esses questionamentos que você colocou no meio do processo, são questionamentos que eu vivo eles no meu dia a dia profissional, né? Então acho que foram todos muito pertinentes. Então, fora a questão do lettering, né, como imagem, de o lettering sozinho bancar toda a comunicação, ter a força e carregar essa responsabilidade toda sozinha, porque acaba que os ornamentos ali são mais elementos de composição, né, as letras é que tem o real impacto ali da comunicação. Então, achei muito legal esse recorte que você fez no projeto. E eu, particularmente, também adoro toda a história da Anne. Então, eu vi a série, amo. E super quero ler os livros também, ainda mais depois que eu fiquei sabendo, né, que a série é só o primeiro livro. É só o primeiro. Eu fiquei sabendo pelo teu projeto, lendo o teu relatório ali, aliás. Uhum. Eu sabia que tinha mais coisa para frente, mas eu sabia que era tanta coisa assim. Isso também achei bem legal, só como um adendo, assim, para mim foi bem interessante ler o relatório ali, inclusive ficar sabendo coisas da própria autora, né? Então, sobre os letterings, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, que você já tinha alguma experiência com lettering antes? Eu vejo que nas ilustrações eu vejo dois caminhos, assim, na guarda, que, aliás, tá muito legal a guarda, eu gosto bastante, você tem umas ilustrações um pouquinho mais trabalhadas, e essas ilustrações que são mais ornamentais, né, dos
dos arabescos e dos floreios da capa, são ilustrações mais simples, que eu acho que é para compor ali, né? Eu queria entender qual que era, assim, a tua experiência prévia com lettering, e queria também te perguntar se foi proposital, se foi algo pensado, ou se foi algo que acabou acontecendo, de todas as capas, eu acho que todas, eu observei isso, todas as capas têm essa combinação de letra cursiva e letra romana. Quando eu digo romana, é uma denominação que eu gosto de usar, né, mas do esqueleto construtivo da versão romana de uma tipografia, por exemplo. Então, seria ali a fonte, o lettering, no caso, com ou sem serifa, versus esse esqueleto construtivo, né, versus o esqueleto construtivo da letra cursiva. Se isso foi pensado, sempre essa combinação, ou se acabou acontecendo por questões de processo. Bom, a minha experiência, tenho experiência já, assim, só contextualizando rápido, assim, antes de fazer design, né, eu fiz arquitetura e acho que foi um processo de descoberta, assim, eu sempre gostei de letra, fiz um curso do PIO, do Dizeres Imperfeitos, há um tempo, se eu não me engano foi em 2014, 13, por aí. Então, eu acho que foi muito descoberta de amor por letras e de processos, assim. E eu acho que a minha maior experiência com lettering foi ter uma empresa junto com um amigo meu, que tem Instagram e tal, posso postar aqui tudo para vocês depois. A gente fez muitas lousas aqui em BH, então, assim, muitos restaurantes durante 3 anos, assim, a gente ainda faz. Então, eu acho que essa foi a minha maior experiência e que fez eu praticar mais, assim, sabe? Eu tinha épocas que eram 3, 4 clientes por semana, então eu acho que isso foi direto, assim, sabe? Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, né, da faculdade de arquitetura e entrei no design, eu vi, e desde o início da faculdade de design, assim, tudo que era projeto era sobre letra, sabe? Independente do projeto, era sobre letra, e eu dava um jeito de colocar a letra, então eu acho que foi descobrindo mesmo, e eu tenho essa experiência, assim, sabe? Além disso, eu faço caligrafia também, em convites, em outras coisas, e acho que projetos, trabalho com a minha irmã também, a minha irmã tem uma papelaria, então costumo fazer capas de papelarias, adesivos, ilustrações, então essa experiência, sabe? Porque dá para ver, né, ali que dificilmente o resultado seria bom se a pessoa não tivesse nenhuma base, você tem que ter uma base sólida, né, para entender o contraste, ali, a construção das letras. Sim. Tem alguns critiques pontuais a serem feitos do lettering, que eu acho que nem não vem ao caso aqui, mas depois a gente pode conversar em alguma outra ocasião, que eu acho que tem um ponto ou outro ali que daria para ter uma solução melhor, de formas, coisas pequenas, mas acho que, em geral, as composições estão super equilibradas e as escolhas formais também estão legais. Mas você estava respondendo, daí tem aquela parte... Respondendo a outra pergunta, né, dos dois estilos, foi proposital. Eu acho que uma curiosidade que eu nem coloquei, na verdade, a última capa que eu fiz, que eu vi que eu esqueci, que eu tinha esquecido de fazer, foi o do segundo livro, que é esse N de Avonlea, esse amarelo. E ele estava com 2 fontes, né, romanas, caixa alta, e não estava combinando, assim. E eu fiquei, gente, tem alguma coisa me incomodando. E aí eu vi que, tipo assim, era isso, sabe? E todos os livros teve essa ideia mesmo, e tanto a ideia... Eu acho que essa pegada mais caligráfica, né, de ser algo tanto caligráfico quanto feito à mão e tal, me traz muito essa ideia de ser clássico, mas ao mesmo tempo mais romântico. E a maioria das outras letras, né, com exceção do último livro, que é o mais sério,
tem serifas nas fontes, no que você falou que são romanas, né? Então, por ser o livro mais sério, o último livro eu deixei sem serifa. Mas foi proposital, foi pensado, e eu achei interessante essa ideia, né? Porque eu tentei colocar dois estilos, né, iguais, vamos dizer assim, e não funcionou mesmo. Acho que eu acho que fica legal, se completa assim, bastante essa mistura, mais que nada do esqueleto construtivo, né, de cada estilo de letra. E acaba que, assim, tem cobre muitos estilos ali, tem tipos diferentes de serifa, tem tipos diferentes de cursivas, e acaba que cada decisão formal traz uma decisão conceitual também, né? Então, me chamou atenção. Bom, fora isso, eu só queria comentar da sensação geral, assim, da coleção, muito legal essa imagem, né? Você vê a coleção junto, porque eu acho que além do lettering, da presença sempre da cursiva, dos ornamentos que trazem essa coisa assim um pouco mais clássica mesmo, né? Eu super sou fã de literatura clássica e também gosto muito de projetos, de fazer projetos de capa de livro de clássicos. Além disso, a paleta de cores me dá também, acho que essa sensação de uma coisa, essa coisa que você trouxe da essência atemporal, mas eu acho que você conseguiu dar uma roupagem contemporânea para a coisa. Então, acho que nesse ponto você conseguiu acertar um equilíbrio, assim, legal, que se dá muito pelos ornamentos, pelas composições e pela paleta. Porque eu acho que a paleta, ela não tá aquela paleta tão sem contraste, né, tão tímida, como aqueles exemplos que tinha das capas de livro que foram feitas até hoje, mas tampouco tá uma paleta tão forte, assim, por exemplo, na minha coleção de livros do domínio público, que naquele projeto ali, o nosso intuito é assim, cara, vamos usar só Pantone, 4 Pantones, contraste, a gente quer dar uma paleta, fazer uma paleta ousada. Então, essa era a nossa ideia, pegar clássicos, mas fazer uma paleta super ousada num livro infanto-juvenil e tal, que eu acho que fazia sentido com aquele projeto, mas para esse projeto acho que você fez a paleta na voz que ela tinha que ser, assim. Então, isso eu acho muito legal. E, bom, só mais uma mini pergunta sobre essa coisa de publicar, né, de levar esse projeto para o mundo, porque eu acho que realmente ele teria... É uma oportunidade, agora as pessoas estão procurando isso. Se você chegou a falar com a Ubu, ou se você tem como que está essa história com a Ubu ou com outra editora? Então, com a Ubu não cheguei a falar, foi tudo de última hora aí, né, tudo na correria. Meu primo era para estar vendo também, meu primo, não sei se você conhece, a Gulliver de Divinópolis, editora de livros infanto-juvenis e vários outros. Eu vi outra entrevista com ele. Sim, é com ele. Ele é meu primo e dono e editor da Gulliver, assim, então ele está acompanhando o processo desde o início e ele, né, estava muito animado, assim, para ver o processo, então esse é a conversa mais próxima que eu tenho, assim. Ele não viu o projeto, então, como ele não está assistindo, ele tá dando aula agora, então ele ainda não viu, mas ele está com o primeiro livro traduzido, sem capa, pronto para publicar, assim. Não sei se seria... se, tipo, toda a coleção entraria junto com a Gulliver, mas existe essa possibilidade do primeiro ter essa publicação por ele, sabe? E a Ubu não tem, né? Não tem a coleção, assim, e é a cara da Ubu mesmo, mas não cheguei a mostrar o projeto, não. Tem uma outra editora também que se chama Antofágica, que é uma editora nova desse ano, assim, surgiram, que eles trazem clássicos de um jeito super contemporâneo, assim. Enfim, só para você ter aí no teu radar. Vou pesquisar, não conhecia, não.
Tomara que saia ao mundo. Eu seria uma compradora. Então, parabéns. Obrigada. Vamos pegar o projeto e fico feliz de fazer parte da banca. Muito obrigada. E quero as dicas depois, mesmo que se for detalhes, né? No lettering a gente sabe que, né, cada detalhe conta. E o projeto, né, dos livros que eu coloquei foi super referência. Eu acho que eu percebi isso, né? Que principalmente acho que na hora que eu fui trazer as cores para o projeto, naquele projeto, tanto as ilustrações, né? Que não lembro quem fez, eu fugi o nome. Isso. E o seu lettering tem tanto o branco quanto o preto, né? O seu lettering nem tanto, mas as ilustrações tem. E eu não trouxe, e não estava querendo muito trazer o branco e o preto, que são, acho que, cores que, assim, me definem também e acho que é mais minha zona de conforto, sabe? Então, esse foi o maior desafio, assim, foi muita referência, mas ao mesmo tempo eu tinha que trazer né, esse ponto diferencial. E também não ter ilustração, né? Isso era algo difícil, assim. Pode me mandar um e-mail depois, a gente combina alguma sessão, ou enfim, alguma forma de eu passar essas observações. Tá, pode deixar. Obrigada. Só fazer um comentáriozinho aqui no finalzinho. Né? Assim, Luísa, inicialmente, ela tinha uma proposta de trabalho, talvez um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuta. Só que ela escolheu o orientador errado, né? E a gente foi aumentando um pouco isso para poder realmente pensar, né, uma sistematização de uma coleção, né? Não só o projeto da capa, não que a capa seja um projeto menor, mas é que como a gente tem, entre aspas, essa possibilidade de pensar um projeto ideal, por que não pensar, discutir o formato, discutir o tipo de acabamento, né? Então a gente foi aumentando algumas coisinhas aos poucos ali ao longo do semestre, né? E assim, eu não sei assim para você, Sila, mas assim, na educação, de uma maneira geral, para a gente dar aula online nessa vida de webcam é um negócio meio esquisito. Assim, orientar, então, é uma coisa assim, meio surreal às vezes. Imagina. Então, assim, algumas questões ali realmente pontuais de lettering, tem assim ali algumas espessuras que não estão tão homogêneas, né? Então, assim, eu acho super válido trazer isso aí para a Luísa. Né, durante o processo dela também, Luísa sempre foi uma aluna muito caprichosa, sempre quis fazer o melhor, né? Então, assim, em alguns momentos, assim, tinha hora que eu falava, Luísa, relaxa, faça, porque senão você vai ficar travando demais e vai esquecer o que é importante. Para vocês terem uma ideia, a gente estava discutindo cor ainda, tipo, 6 horas antes da entrega. Né? Então, tinha ali algumas questões de cor, de acabamento, né? Enfim, que faz parte daquela vontade sempre de fazer uma coisa incrível, cada vez melhor, sempre, claro. Né? Mas aí, como também esse processo didático, aí é o meu papel ser vamos dizer assim, não é ser a âncora, mas assim, tentar colocar um pouco de pé no chão, entender, olha, a gente tem um prazo e eu não quero ter banca no Natal, não, tá? Sim, com certeza. Sexta, Nem eu. Eu terminei minha obra praticamente toda ontem, está faltando um outro ajuste. Eu não aguento mais escutar pedreiro fala, enfim, vou parar de gravar. Também tá nessa. Vai começar esse trabalho merece isso. Tudo acontece no final, né?